Bem-vindos ao programa Vunji Vision da Mwangolé TV, versão radiofônica. Do mesmo jeito, bem-vindo ao programa Entre Nós da Rádio Angola, como sempre apresentado por myself, Master Angola Vunji, a partir de Londres. Este é um programa que está a ser transmitido em simultâneo pela Mwangolé TV e pela Rádio Angola em Washington, D.C. A minha convidada de hoje é a Esperança Ngonga. Ela é esposa do jornalista, professor universitário e ainda escritor Domingos da Cruz, um dos 17 ativistas angolanos do famoso caso 15+2, condenados no passado dia 28 de março a penas de prisão maior que vão de 2 a 8 anos de prisão. E como é do vosso conhecimento, dos 17 ativistas, Domingos da Cruz foi o que apanhou a pena mais pesada, neste caso 8 anos e 6 meses de prisão maior, por ser considerado pelo juiz da causa, o senhor Januário Domingos, como sendo o líder da associação de malfeitores. Desde logo, uma acusação que deu aso para muitíssimas críticas, quer da sociedade civil, quer da comunidade internacional. Muitos angolanos, muitos angolanos, muitos setores da sociedade angolana bastante insatisfeitos com esta acusação, que desde logo põe em questão a credibilidade do Tribunal Provincial de Luanda, assim como a imparcialidade pelo qual o julgamento decorreu, pela imparcialidade no decorrer do julgamento. Primeiro, porque o Ministério Público não foi capaz de apresentar provas que sustentassem a acusação. Segundo, pelo facto de o juiz não permitir aos réus defenderem-se desta mesma acusação. Hoje nós vamos falar como disse anteriormente, vou falar com a Esperança Ngonga, esposa de Domingos da Cruz, para nos dizer, para conversarmos aqui um pouco sobre este momento difícil em sua vida e do seu esposo. Não saia daí, que dentro de alguns minutos a gente estará de volta para conversar então com esta senhora cujo marido foi condenado no passado 28 de março a 8 anos e 6 meses de prisão maior. Condenar os réus Benedito Jeremias Dali, também conhecido por Dito, e Rosa Cosucon, também conhecido por Zita, em 2 anos e 3 meses de prisão maior. Condenar o réu Henrique Luate da Silva Beirão, também conhecido por Luate Beirão, suficientemente identificados nas seguintes penas parcelares: 2 anos de prisão pelo crime de atos preparatórios de rebelião, previsto e punido por artigo 21, número 1 e 28 da Lei 23/10 de 30 de dezembro. 2 anos de prisão maior pelo crime de associação de malfeitor, previsto e punido pelo artigo 263 do Código Penal. A pena única fica graduada em 5 anos e 6 meses de prisão maior. Condenar o réu Domingos da Cruz, ou seja, o réu Domingos José João da Cruz, também conhecido por Domingos da Cruz, como líder da associação de malfeitores, previsto e punido por artigo 263 do Código Penal, na pena de 8 anos de prisão maior e 2 anos de prisão pelo crime de atos preparatórios, previsto e punido pela conjugação dos artigos 21, número 1 e 28 da Lei número 23/10 de 3 de dezembro. Feito o cúmulo jurídico, em observância ao disposto no artigo 102 do Código Penal, a pena única fica graduada em 8 anos e 6 meses de prisão maior. Bem, essa era a voz da punição, a voz do castigo que saía da boca do juiz da causa, o senhor Januário Domingos, na hora em que ditava a sentença dos 17 ativistas angolanos do conhecidíssimo caso 15+2. Esperança, muito obrigado por aceitares o meu convite, obrigado por aceitares compartilhar o teu sentimento com os ouvintes do programa Vunji Vision da Mwangolé TV e da Rádio Angola, do programa Entre Nós da Rádio Angola, principalmente por ser numa altura em que seguramente é uma altura difícil para ti, por aceitares falar conosco em circunstâncias não das mais adequadas. Sei que está a ser um momento difícil para si e para os demais familiares dos ativistas que foram condenados, e só por isso é motivo mais do que sobra para agradecer-te e admirar a tua coragem. Muito obrigado por aceitares o nosso convite. Não tem de que, Vunji. Desde já eu é que agradeço pela oportunidade que o Vunji dá para esclarecer ao pessoal
o quanto estamos a sofrer em relação a essa arbitrariedade que vai cometendo todos os dias os angolanos. É verdade. Esperança, eu gostaria que me dissesses se desde a data em que o Domingos da Cruz e os demais ativistas foram condenados, se já tiveste a oportunidade de se encontrar com ele. Refiro a algum contacto na prisão, se já o foste visitar. Já, graças a Deus, já o sim. Estive lá na quarta-feira passada. Pronto, o contacto por acaso foi mesmo físico. Pude vê-lo, pudemos nos tocar sem problemas nenhuns. Pronto. Entretanto, deu para falar da sua aflição em relação ao recinto. Que não agrada a ninguém, principalmente a quem está ali injustamente. Qual é o estado de ânimo do Domingos da Cruz nesse momento? Como é que ele se encontra? Como é que ele está desmoralizado, encorajado? Como é que ele está nesse momento? Não se preocupe. Tal como sabemos, a natureza humana é fraca. Por outro lado, nos achamos guerreiros. Mas, olhando para a natureza humana e visto essa fraqueza, não tem como. É intrínseca ao ser humano aquela parte emocional quando é afetada o seu sentimento. Principalmente do ponto de vista negativo. A pessoa fica mesmo embaixo. E eu te contei com o Domingos. Foi um golpe muito forte para ele. Não só para ele, para tantos outros, especialmente para nós, os familiares. Foi um golpe muito forte, muito baixo, muito medíocre, muito fora de comum. E então, se queres que lhe diga, eu estou a falar, é a natureza humana estar assim, né? Prontos, mataram a sua expectativa. A expectativa entre aspas, porque, na verdade, era uma ínfima parte, ou seja, um 10% dos 100 que eles depositavam a esse sistema, achando que seriam coerentes, tomando consciência de que estavam a cometer o erro e, enfim, provavelmente nos vão soltar. Em contrapartida, eles de antemão já sabiam que com esse sistema não dá para brincar, então é melhor irmos preparados para tudo. Acredita que o Domingo já foi preparado nesse dia com o seu material higiênico, até mesmo com o seu leitor ele já tinha levado ao tribunal, porque de antemão, ou seja, aquele 90% dos 100 né, que falava mais alto. E para ti, Esperança, no seu caso como esposa, acredito que não tem sido fácil encarar esta situação. São 8 anos e 6 meses que o seu esposo foi condenado. Como esposa, como companheira, acredito que não tem sido de fácil para ti. Como é que tu estás a agir? Como é que estás a enfrentar essa situação? O teu dia a dia desde o dia 28 de março, como é que tem sido? Olha, tal como disse, foi um golpe muito baixo, para além do forte. Eu fiquei de rastros. A família toda ficou de rastros. Mas eu vou falar, eu que estava mais ligada a ele, porque eu não estava mesmo a perceber, não estava a processar. A minha cognição estava para além do consciente. Eu não estava a processar naquele dia. Eu não achei que era real, não estava a acontecer. Mas depois caí em mim e percebi que, afinal, quem tem cérebro ainda tem poder, está a perceber? Pois. Ainda tem poder, porque percebi que é o cérebro deles que os faz tremer assim. Percebi que é o cérebro dele e isso me comoveu, isso me levantou, isso me reconfortou. O golpe foi no princípio, agora estamos aqui de ânimo leves, que é para ajudá-los a reconfortarem-se também, porque são eles que estão ali encarcerados e nós é que estamos a ver cá fora a realidade. Então, agora já passou,
a dor, a tendência é lutar, ir avante e tentar reconfortá-los ao máximo. Esperança, eu acompanhei algumas entrevistas que o Domingos da Cruz concedeu a alguns órgãos de informação e em quase todos eles, ou bem dizer, em todos eles, ele mostrava-se... quer dizer, ele estava preparado para o pior e acredito que foi esta mensagem que ele também passou a ti e os demais familiares. Mas contavam vocês que a pena seria assim tão pesada? Pois, obviamente, isso só vem reforçar o que ele tem dito sobre o sistema. E com esses macabros não se brinca. São tão incoerentes que, em pleno tribunal, são capazes de inventar uma acusação. E mais, isso é ilegal. Você vai tratar de uma acusação no tribunal, vai discutir uma acusação com o réu, com o condenado, detido, pronto, com o réu. O condenado é depois de bater o martelo. Sim. Para, entretanto, ser condenado por algo que nem passava pela cabeça, por algo não, termo. Porque isso é uma questão de terminologia. Eles foram procurar termos que é para ver se aumentassem a pena. Isso não cabia nem na cabeça dos advogados sequer. Nem os advogados previam isso. É inconcebível. Como é que o nosso sistema judicial trabalha dessa forma? É inconcebível. Então eu vou dizendo que isso na verdade não foi grande choque para ele. Ele podia não prever a pena máxima ou efetiva de 8. Podia até prever consoante a acusação. Mas não era de admirar que fizessem qualquer coisa, porque nós já pensávamos no pior. Não pensamos efetivamente nessa questão de associação de malfeitores, nós pensávamos que calhar tem pior. Esperança, como disseste, vocês estiveram juntos na prisão, tu já estiveste com ela lá na prisão desde o dia da condenação e do muito que conversaram, acredito que vocês conversaram muito em relação a este crime que eles são acusados de fazerem parte de uma associação de malfeitores e pior ainda para o seu esposo, que foi considerado, segundo o juiz, como líder desta mesma associação, algo que não encaixa naquilo que a sua pessoa, um professor universitário, um escritor, uma pessoa que, sei lá, não encaixa na sua pessoa. O que é que ele disse em relação a essa acusação? O que é que ele exatamente disse em relação àquilo que ele foi considerado como líder da Associação de Malfeitores? Que fique bem claro para todos os cidadãos angolanos e do ponto de vista internacional, Domingos da Cruz nunca quis ser líder em momento nenhum. Ele... a única coisa que fazia, e exclusiva, era abrir mentes e formar mentes críticas. É só isso. Ele buscava, ou gosta, porque quem for lá ver na cadeia, ele ainda consegue transmitir os seus pensamentos. Ele consegue dar aulas. O Domingos é uma pessoa extraordinária, por acaso. A única coisa que ele faz é procurar cultivar as mentes críticas. Então, quando vem essa história de eu líder, eles são tão prontos. É como se estivesse a dizer, eles acham que eu ajo da forma que eles agem. Procurar o poder, mas não é isso. Então, desde que eles achem que eu seja o líder, ok. Infelizmente, percebem mal o conceito de líder, né? Esperança, e nessa condição dele ser considerado o líder dos malfeitores, da Associação de Malfeitores, vocês conversaram, acredito que exploraram os motivos, procuraram saber quais são os motivos que levaram o juiz, se há alguma coisa não tão clara, mas algo muito mais profundo do que aquilo que foi apresentado no tribunal ou que foi mostrado no tribunal. Vocês chegaram a encontrar alguns motivos que possam levar o juiz a considerar o seu esposo de líder da Associação de Malfeitores? Ou ele próprio, o que é que ele acha sobre isso?
Assim, não tenhamos ilusões e não é querer vangloriar-se, mas já sabemos que esse sistema sempre o quis encarcerado. Desde o momento em que ele começou a escrever no Folha 8, foi procurado como aquele que quer estragar o plano do sistema. Quem é esse que vem falar para onde vai Angola quando a guerra é necessária e urgente? Quem é esse? Quem é esse um dia vai ser processado. E sempre foi assim. Entretanto, escreve algo do gênero, como ferramentas para derrubar o ditador e evitar nova ditadura, que chega a ser uma sequência de para onde vai Angola. E quando a guerra é necessária e urgente, pelo estado em que Angola se encontra, eles ficam todos de vera frustrados. Isso vai acabar connosco, portanto temos que fazê-lo parar. Fazem-no parar como? Inventando essas histórias todas. Olha, nós acompanhamos um debate organizado pela TV Zimba, onde foram postos no painel vários juristas e advogados para discutir a sentença que foi dada aos 17 ativistas. E no final, nas suas conclusões, no final do programa, todos eles, não diria todos, mas quase todos, faziam um apelo aos familiares dos ativistas no sentido de não se mergulharem ao desespero, uma vez que a defesa interpôs recurso e poderá ser, segundo eles, sair a favor, poderá concluir a favor dos ativistas. Vocês têm fé nisso? Vocês acreditam que o Tribunal Supremo poderá atuar a favor dos ativistas, poderá mesmo anular a sentença? Como é que vocês veem essa situação do recurso? Olha, do ponto de vista de fé, eu acredito sim, porque o maior supremo é Deus. Para mim, o maior supremo é Deus. Ele está acima de todas as coisas. Agora, do ponto de vista real, não tenhamos aqui ilusões, senão ainda vamos cair numa miragem. Eu, desse sistema, também espero tudo, porque meu marido está ali injustamente. Tantos outros, né? Tanto meu marido quanto os outros estão ali injustamente. Mas pelo fato de lhe darem 8 anos de prisão efetiva, inventando que é o líder, que nem existe isso no meio deles, isso só mostra que desse sistema espera-se tudo. Mas o que ficou claro no debate, que eu pude perceber, é que esses homens, para além daquele senhor que esteve extraordinariamente bem, o senhor Benji, aqueles outros jovens, com exceção de um que não me lembro o nome, que nem vale a pena citar, porque senão é dar-lhe muita importância, tiveram consciência de que com esse sistema afinal não se brinca, portanto é melhor começarmos a abrir as vistas e falarmos do que é real. Eles foram praticamente didáticos e mostraram aos cidadãos de que o tribunal agiu de má fé, ou seja, agiu de forma política. Porque se fosse seguir a questão jurídica, não seria daquela forma. A sentença não seria aquela. Ou seja, eles estariam livres. Pois. Olha, eu acompanhei uma entrevista que a Mônica Almeida, a esposa do Luato Beirão, concedeu ao canal português de televisão, a SIC, onde ela, entre muitas coisas, disse o seguinte, e eu passo a citar: eu acho que a luta do Luato Beirão é uma luta em vão, porque apesar de ser para um povo que já sofreu muito, é um povo ingrato. Mas, a Esperança, antes de responder, vamos ouvir aquilo que Mônica de Almeida, a esposa do Luato Beirão, disse quando era entrevistada pela jornalista do canal de televisão português, SIC. As pessoas querem que as coisas mudem, mas as pessoas nada fazem para que as coisas realmente mudem. As pessoas não fazem nada, as pessoas limitam-se a tratar das suas vidas e manter os seus interesses materiais e económicos e pronto, e tudo que sair que não tenha a ver com as suas próprias vidas, eles não querem saber. Eu acho, sinceramente, que esta luta do Luato é uma luta, ele está a lutar em vão para um povo que apesar de ter sofrido muito, é um povo ingrato.
Esperança, essa percepção é universal no seio dos familiares dos 17 ativistas. Na sua opinião pessoal, acha que os angolanos não têm sabido suportar, não têm dado o apoio necessário a estes 17 ativistas na causa que eles defendem, uma causa que muitos angolanos dizem reverse na mesma? Acha que o suporte não tem sido o suficiente e, como tal, e isso tem ajudado para que eles sejam as únicas vítimas ou estejam a lutar de forma isolada? Esta é a tua opinião também? Sim, completamente. É óbvio que a opinião é objetiva, não é de comum acordo que os familiares pensem nisso. Mas eu sou de opinião de que esses angolanos não merecem mesmo. Por isso é que eu disse aquela hora nos bastidores que não vale a pena sentir orgulho dizendo o meu marido está lá e eu devo voltar em Angola. Não se orgulhe disso. Não se orgulhe, porque nós somos mesmo covardes. Ainda somos. Em pleno momento de julgamento, salvo erro, acontece um jogo. Acho que é no dia seguinte, acontece um jogo da seleção contra não sei quem. Contra o Congo. Aqui em Angola. Contra o Congo, sim. Acho que sim. E as antenas estavam ligadas para o jogo da Angola. O angolano, orgulhoso de si, diz: eu não tenho como festejar, porque festejar quando os meus irmãos ali que vão lutando por mim estão encarcerados. Eu não vou festejar, não posso. Não tenho ânimo para isso. Mas não é o que aconteceu. A plateia ou a bancada, tal como se diz, estava cheia, repleta de gente. Estava mesmo repleta. Imagina nós que estamos a lutar para mudar essa Angola. Vamos a uma manifestação e somos umas 100 pessoas, quando ali haviam umas 300 ou 500 pessoas. Não tem cabimento. Não tem. Esse povo não merece mesmo que se lute por eles. Porque conta-se as pessoas que querem mudança, conta-se. Comparando com os que não querem mudança, é a parte abismal do número. E nós somos a ínfima parte. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu concordo absolutamente com ela. É um povo ingrato. Queiram desculpar-me, mas eu concordo absolutamente com ela. Eu concordo. Somos poucos a lutar. Esperança, como é que tem sido vocês, os familiares? Têm apoiado uns aos outros? Como é que tem sido a vossa relação? Acredito que vocês estão a precisar de apoio moral. Para além dos vossos familiares, já tem havido um apoio moral entre vocês? Têm sabido suportar-se uns com os outros? Como é que tem sido? Por acaso a relação tem sido extraordinária. Nós soubemos gerir a nossa inteligência emocional entre familiares e vamos nos apoiando incondicionalmente. Há pouco estive a falar com a metade do pessoal, aí sabendo como é que estão. Umas não aparecem porque as filhas estão doentes, outra porque ela mesma que está doente e tudo mais. Então tu tens de passar a informação da novidade que se recebeu em relação aos advogados, em relação ao tribunal, em relação a tudo mais. E então a nossa relação entre familiares tem sido mesmo recíproca, unânime e de bom grado. Esperança, numa das entrevistas que você concedeu à Voz da América, você manifestou a tua satisfação pelo facto de teres o teu marido em casa, próximo a ti, porque isso na altura em que ele estava sob o regime de prisão domiciliária, porque entre as muitas coisas boas, eliminava o transtorno de teres que ir todos os dias à prisão para levar a comida para ele. Mas agora com essa sentença as coisas voltam a ser como antes. Como é que tu estás a encarar essa situação? Como é que vês, ou como é que estás a gerir o facto de saber que o sacrifício vai começar novamente? Que vai começar não, que já começou, acredito eu. É horrível. É horrível mesmo. Não fiquei satisfeita, assim, não fiquei grata ao judeu do lado dos chados, não. Fiquei grata a Deus pelo facto de trazer de volta meu marido e poder estar ali, comer algo quente, poder falar até as mais besteiras possíveis que podíamos falar, quando na cadeia, encarcerado, não se consegue falar sobre
até aquelas besteiras, para perceber. É. Foi agradável, sim, foi agradável, e agradeci a Deus por esse momento que nos tinha dado, que nos tinha concedido, e ainda sei que Ele vai conceder, porque eu agora falei que o Supremo do Supremo é Deus. Portanto, os advogados vão remeter o recurso ao Tribunal Supremo. Entretanto, nós vamos aguardar, orando ao Supremo dos Supremos para que interceda nesse recurso. E com isso, quer dizer também que a Esperança vai ter que procurar meios de como se sustentar a si própria e ao seu esposo, uma vez que ele, que era o outro garante do pão de cada dia, encontra-se preso e poderá ficar por muito tempo, numa altura em que o país está com uma crise financeira e econômica profunda. Como é que vê isso? Exatamente. É que começam a apertar-se as coisas. Do ponto de vista financeiro, é que as coisas não abonam nada a nosso favor. Atendendo à situação econômica do país, olha, nós estamos a ver Lula de gambas. Ou seja, estamos mal. Como é que tem sido a vossa relação com as autoridades? Vocês têm estado à vontade, até certo ponto livres, ou vocês também têm sido vítimas de perseguições? Digo, perseguições, por exemplo, das autoridades estarem atentos com os vossos passos, daquilo que fazem, que não fazem. Como é que é isso nesse aspecto? Vocês sentem-se à vontade? Claro que sim. Sem sombra de dúvidas, os abutres estão sempre ao nosso redor. Onde quer que estejamos, eles estão lá. Olha, para além disso, nem precisa ter estar fisicamente ao telefone, ou seja, como é que se diz? Tem fibra óptica, pronto. Sim. Eles conseguem estar atrás da pessoa. Eles rastreiam a minha conversa. Eles estão sempre a chatear, estão sempre a mexer. Eu não sei como é que a nossa comunicação ainda não foi cortada. Talvez devem estar a jantar ou a namorar. Talvez seja porque a gente está a fazer, quer dizer, de um lado pela internet, né? Do meu lado está a ser pela internet, né? Apesar do que no céu, talvez seja por isso. Olha, a Esperança, nós estamos praticamente no fim desta conversa, mas eu não quero terminar sem dar-te a oportunidade de exprimires alguma coisa mais, de dizeres algo que talvez não cobrimos durante esse tempo todo de conversa. Seguramente que deves ter algo que queres compartilhar com as pessoas que estão a ouvir esse programa. Tens alguma coisa a acrescentar mais antes da gente terminar a conversa? Mais uma vez, obrigada por essa oportunidade. Na verdade, a única coisa que me vem à alma é pedir a saída imediata desse sistema, ou seja, de José Eduardo dos Santos, porque se ele sair, as coisas provavelmente ficarão minimamente civilizadas. Civilizadas, não digo estabilizadas, civilizadas, porque nós estamos numa colonização altamente lixada com esse sistema. E eu estou de veras chocada por ser angolana. Eu, quando penso que sou angolana, cria-me repulso. Não me orgulho nada de ser angolana. Não me orgulho. Eu sinto que, por acaso, é vergonha. Porque nós tínhamos tudo, nós temos tudo para mudar esse Angola. Mas como o nosso sistema político a olhar para o poder é centralizado único, exclusivamente de um bolo. Entretanto, não tem como haver mudanças, porque se quisermos isso, ou para ver isso, tem que sair aquele que está a causar o mal. Esse que está a causar o mal é especificamente José Eduardo dos Santos. É isso, ele tem que sair, para que um dia os angolanos consigam orgulhar-se de Angola. Porque enquanto isso, não há orgulho nenhum. Só vai continuar a criar cobardes, medíocres. Mas, por outro lado, sinto-me lisonjeada por ter um marido excelente, um marido brilhante,
Pois, olhando para a pena, 8 anos, dá para perceber, afinal, que ele é importante para a sociedade peruana e não só. É isso. Olha, Esperança, muito obrigado. Obrigado do fundo do coração por nos conceder alguns minutos do teu tempo em circunstâncias difíceis para você e os teus familiares. Muito obrigado. Resta-me simplesmente desejar-te a ti e aos demais familiares dos 17 ativistas muita coragem mesmo, muita sabedoria, e torcer para que este recurso seja resolvido em vosso favor, o recurso que foi feito pelos advogados, que o Tribunal Supremo use o seu bom senso e finalize então com essa saga mais ao seu favor, que será ao favor de muitos angolanos, acredito. E prontos, esperar que dentro em breve a gente possa contactar-lhe novamente, mas numa ocasião diferente, de mais alegria e de mais esperança do vosso lado. Obrigado e até a próxima. Ok, muito obrigada a Bunge mais uma vez, e podem contar comigo em qualquer ocasião, desde que esteja disponível. Angolano, segue em frente, teu caminho é só. Angolano, segue em frente, teu caminho é só. Esse caminho é difícil, mas dar-te a felicidade. Esse caminho é difícil, mas dar-te a liberdade. Angolê, 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 Angolê. Angolano, segue em frente, teu caminho é só. Angolano, segue em frente, teu caminho é só. Se você é branco, isso não interessa a ninguém. Se você é mulato, isso não interessa a ninguém. Se você é negro, isso não interessa a ninguém. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Angolê. Angolano, segue em frente, teu caminho é só.